Deixa eu te falar uma frase. Você não é esquecida, mas está escondida em Deus. Eu, por muitos anos da minha vida, eu tive a sensação de que eu era esquecida. Não era favorecida, não era vista, não era percebida. E eu carreguei isso por muitos anos. E faz uns 2 meses que eu senti realmente o Espírito Santo me falando para eu ressignificar, eu ter um novo olhar em relação a isso, de que eu nunca fui esquecida, mas eu estava sendo escondida. Porque tudo aquilo que é valioso é guardado, é preservado, é cuidado, fica num esconderijo. E eu senti realmente Deus me mostrando, mudando o meu olhar em relação a algumas situações na minha vida. Primeiro, eu gostaria de relembrar uma coisa. O inimigo, todas as vezes que ele vai nos atacar, ele vai fazer assim como ele fez com Eva lá no Jardim do Éden. Ele vai fazer a gente olhar o que falta, como se faltasse alguma coisa, e ele também vai nos fazer comparar, se comparar com alguém, comparar a nossa vida, alguma situação que estamos vivendo, assim também como ele fez com Eva. Outra estratégia que o inimigo usa é que quando você está vulnerável, você está numa situação difícil, ele aproveita isso para te atacar novamente. Por exemplo, você acabou de sair de uma situação de saúde, está debilitada, cansada, estressada, não dormiu bem, está com fome, teve um problema no seu casamento, acabou de se recuperar de uma perda financeira, enfim. O inimigo, ele é covarde. Então ele usa essa situação que você está se recuperando, se levantando, se recompondo daquela situação e ele não quer nem saber. Ele vai chegar e o quê? Vai te atacar novamente. E uma das coisas que eu tenho percebido na forma dele agir é numa situação assim. Nós estamos, por exemplo, sendo curadas em uma determinada área da nossa vida. Mas ele vai pegar aquela ferida, ainda ela tá sensível. E ele vai o quê? Bater ali novamente. E foi exatamente isso que aconteceu comigo há uns 2 meses atrás. Eu acabei sabendo de uma situação e aquilo, gente, me magoou muito. E me feriu demais, porque é uma área que eu estou sendo tratada por Deus. Eu já sinto muito progresso, muita cura ali, mas é uma área sensível. Lembre-se, muitas vezes aquela área vai ser o seu ponto fraco, né? O seu muro baixo, o seu calcanhar de Aquiles. E lembre-se, Satanás vai atacar ali. Mas a gente vai aprendendo como ele age e a gente também vai recebendo as ferramentas de Deus pra gente sair vitoriosa nessa guerra, né? E eu lembro que essa situação que aconteceu me deixou muito triste. E o inimigo, ele começou a me fazer olhar para trás. Eu, como compartilhei já algumas vezes, eu fiz algumas renúncias há uns 3 anos atrás, mas eu tive a sensação nesse dia que a minha vida estava totalmente estagnada e paralisada. E é interessante que eu sinto Deus falando muito comigo através dos passarinhos. E aconteceram algumas situações enquanto eu estava andando aqui no meu condomínio e eu vi um passarinho, ele pousado no retrovisor de um carro. E depois ele ficava bicando o vidro daquele carro e era num estacionamento. Eu lembro que eu compartilhei com algumas amigas isso e você tem que entender algo. Tudo fala. Deus, ele quer falar com você a todo momento. E uma das minhas amigas, ela disse assim, nossa, o pássaro no estacionamento, ele quer dizer que muitas vezes a sua vida está numa transição, porque quando o carro está estacionado, ele está o quê? Parado, ele está se recarregando, digamos assim, né? Por exemplo, você vai parar um carro, às vezes você vai ter que abastecê-lo, você está numa área de transição, ou seja, você está num local, ele está parado o teu carro ali, você vai para outro local. Fala muito sobre esse deslocamento, essa transição na nossa vida. Só que quando a gente está no estacionamento da vida, muitas vezes a gente tem o quê? A impressão de que está tudo parado ao nosso redor, de que a nossa vida está estacionada. E eu tive, gente, essa sensação de que a minha vida estava completamente estagnada. E eu comecei a olhar muito para trás e pensar assim, nossa, Senhor, eu tinha tanta coisa e parece que até agora nada mudou, nada aconteceu. Eu tinha tantos planos, tantas expectativas para que talvez agora eu estivesse num lugar diferente, fazendo algumas coisas diferentes e nada. Parece que nada acontece. Como eu falei, José é um dos meus personagens preferidos e tem uma parte que eu quero ler para vocês que é no capítulo 40 de Gênesis que fala assim: o chefe dos copeiros, porém, se esqueceu completamente de José e não pensou mais nele. Se você puder, leia toda a história de José, mas nesse momento aqui ele tinha acabado de interpretar os sonhos do copeiro e do padeiro e ele acerta o que vai acontecer. E eu acho tão bonita a história de José que eu digo assim que parece que foi a única vez que ele tentou
se autoajudar. Que um pouco antes ele vai pedir para um deles se lembrar: olha, depois você fala para Faraó que eu te ajudei, que eu interpretei esse sonho. Só que é tão interessante que o chefe dos copeiros, ele realmente é restabelecido a seu cargo, ele não morre conforme o que José tinha interpretado do seu sonho, mas ele não lembra de José. Gente, e é quase humanamente impossível ele ter se esquecido, porque José deu a revelação do que aconteceria com ele nos próximos 3 dias, mas ele se esquece. E depois no outro verso, lá no capítulo 41, diz assim, ó, que 2 anos inteiros se passaram. E aí o faraó teve um sonho e o copeiro, ele lembrou de quem? De José, daquele que tinha interpretado o sonho para ele. E essa história falou tanto comigo porque muitas vezes no nosso tempo de espera nós queremos o quê? Nós queremos acelerar o processo e não é dessa maneira. Uma coisa que eu tenho entendido também, que é uma frase que eu senti também muito forte, que não é atraso, mas é preparo. Tem coisas que Deus está te preparando para você receber. E nós às vezes não temos paciência. Eu falo por mim, eu sou às vezes tão impaciente. Eu queria que tantas coisas acontecessem, mas eu sei que Deus tem me preparado. E eu queria dizer isso para você também. Não se entristeça. Deus, ele não se esqueceu de você. Na verdade, você está escondida. E foi exatamente isso que aconteceu com José. Deixa eu me recuperar um pouco aqui. Eu gosto de imaginar a Bíblia e eu gosto de trazer ela para o meu dia a dia. Se fosse eu no lugar de José. Ele estava na prisão de uma forma injusta e ele tentou, como eu disse, se autoajudar e pedir uma ajuda. Mas vamos imaginar comigo aqui. Se o copeiro tivesse lembrado de José e tivesse falado para Faraó, será que ele teria saído da prisão da forma que ele saiu? Porque, gente, quando Faraó tem o sonho, José, ele era a pessoa exata, específica, certa para aquele momento. Ele foi chamado, levantado para interpretar o sonho de Faraó na hora certa, naquela nação, naquele tempo. Não só interpretar. Faraó fala assim que ele era a pessoa certa para assumir aquela responsabilidade de governo. 7 anos de abundância e 7 anos de escassez. Ele deveria ser a pessoa que cuidaria de tudo aquilo. E a história de José é tão linda, porque ele também passa um tempo de abundância na casa de Potifar, administrando tudo ali, e também tem um cargo de confiança na prisão. Quando ele é preso de forma injusta, o carcereiro também coloca todos os prisioneiros, toda a prisão, o cárcere, aos cuidados de José. Ou seja, na escassez da sua vida, ele também estava administrando tudo aquilo ali, todas aquelas pessoas. Então ele era a pessoa certa, preparada por Deus para assumir também esse governo, digamos assim, do Egito. Eu fico maravilhada porque realmente Deus não se atrasa e ele levantou José na hora certa, no tempo certo. Então eu quero dizer hoje para você, às vezes você está com a sensação de que a sua vida está totalmente paralisada, parada, mas não está. Você está sendo preparada para um tempo, para um propósito específico. E quando Deus te chamar, te levantar, talvez ele fazer alguém relembrar e lembrar o seu nome, vai ser para que você assuma um cargo e uma posição que foram desenhados especificamente para você. Não é para outra pessoa. Quando eu estava lendo essa história também em Gênesis 41, um outro verso aqui que eu acho lindo e que eu nunca tinha parado para pensar. Ali no verso 45 diz assim: o faraó deu a José um nome egípcio, Zafenat Paneia. Eu fui pesquisar o que significa esse nome. Significa escondido e revelado. Fiquei chocada quando eu vi o significado desse nome egípcio. Porque José realmente ele foi escondido, preparado todo aquele tempo para ser o que? Revelado, trazendo o que? Chaves, trazendo respostas para aquele tempo de fome. Então eu quero declarar isso sobre a sua vida. Você não é esquecida, você é vista, você é percebida e você está sendo preparada para alimentar uma geração, talvez uma nação, a sua casa, para um tempo de fome, para um tempo de escassez. E Deus vai te dar a habilidade para você governar e administrar tanto em tempos de fartura, de abundância, quanto em tempos de escassez. Mas não se preocupe, esse tempo de escassez, você não vai sentir falta de nada. Na verdade, você vai o quê? Administrar tão bem que outras pessoas vão vir até você para te pedir ajuda, para te pedir resposta, para te pedirem o alimento e a direção certa para essa fase de escassez que talvez elas estejam vivendo. Então guarde essa palavra no seu coração. Você está no esconderijo do Altíssimo. Você é tão valiosa para Ele que Ele está te deixando num porta-joias. E você vai ser usada, assim como esse colar, assim como um brinco, na hora certa, no momento certo. Não duvide disso. Você tem um valor inestimável e Deus vai levantar, trazer o seu nome à luz na hora certa e no momento certo. Não desista. E lembre-se, não é atraso,
mas é preparo. E se você gostou desse vídeo, se falou o seu coração, se você lembrou de alguém que talvez esteja passando por uma fase talvez tão escassa, tão parada, mande esse vídeo para ela e deixa aqui também nos comentários o que você achou. Um beijo e até o próximo vídeo.